Olá, chicos e chicas! Essa é a nossa segunda parte do vídeo, tá? O vídeo sobre as histórias em quadrinhos na prova do Enem de Espanhol. No vídeo passado, se você não viu, o link tá aqui embaixo, tá? Mas a gente analisou quatro questões de 2 histórias em quadrinho, Mafalda e Maitena. Hoje a gente vai ver 2 histórias em quadrinhos mais que caem no Enem, uma caiu até mais frequentemente, que é o Gaturro e Tutte. Então vamos conhecer primeiro o Gaturro, tá? Então aqui a questão do Gaturro, que é do Enem 2010, tá? Então aqui a gente tem o Gaturro, que é esse gatinho aqui, Ágata, a outra personagem, e essa é a professora, tá? A professora chama Ruda Vinagretti. Ruda em espanhol seria bruta, né? Rude. Então, bem simpática, só que não. Então, aí vamos ver aqui a história em quadrinho do Gaturro, tá? A história do Gaturro o Gaturro é um gato que foi adotado por uma família, né? Ele tem a parte dos personagens reais, né? Os personagens humanos e os personagens gatos. Quando ele vai falar com outros animais, vocês vão ver que o diálogo é de uma fala. Quando ele vai falar com os humanos, ele só pensa, tá? Os humanos não conseguem escutá-lo ou conversar com o gato. Então, essa é uma diferença também, é um recurso dos desenhos, tá? Das histórias em quadrinho. Então, o Gaturro, ele é apaixonado pela Ágata, né? Mas ele também se faz de difícil, ela também. E o Gaturro, ele é bastante sonhador, então ele fala a temática, né? É uma temática mais leve, não é tão crítica como Maitena e Mafalda, tá? Mas fala sobre o dia a dia, sobre as relações, sobre os pensamentos, né? Então, vamos lá. Vamos ver qual é a pergunta primeiro. Aqui tá falando, eu copiei 2 vezes, tá? Mas sem problemas. Então, o gênero textual, história em quadrinho, né? O gênero história em quadrinho, ele pode ser usado com a intenção de provocar humor, que é o que a gente já tinha falado, que é um dos objetivos do quadrinho. Então, nessa tirinha, o cartunista Nick, que é o criador do Gaturro, ele atinge o clímax do humor onde? Então, qual é o ponto alto do humor nessa tirinha? Então, vamos ler. Vamos fazer a leitura. Então, aqui o Gaturro fala: Ágata, estou vivendo um tórrido romance com minha maestra, Ruda Vinagretti. Então, Ágata, eu estou vivendo um romance quente, né, ardente com a minha professora, Ruda Vinagretti. Desculpa-me, e ela sabe que está vivendo um romance com vos? Pero, por favor. A Ágata fala: desculpa, peraí, ela sabe, né, que você já avisou para ela que vocês estão tendo um romance? E aí o Gaturro dá risada e fala: né, por favor, óbvio, né, ele tá pensando. Mira, todos os dias le mando uma carta de amor e ella me la devuelve com marcas de rouge. Então, olha só, todos os dias eu mando uma carta de amor para ela e ela me devolve com marcas de batom vermelho. No, Gaturro. São os errores de ortografia corrigidos em rojo. Né? Então, o que acontece aqui? A Ágata vê a carta que o Gaturro manda e aí o que ela fala? Gaturro, não, isso daí são as correções dela que ela faz em vermelho de todos os seus erros de gramática, né? E a cara da professora é a mesma, né? Então, vamos ver. Onde é o ponto, voltando aqui, qual é o ponto de máximo humor na tirinha? Letra A. Apresenta já no primeiro quadro a contradição de humor na feição da professora e do aluno. Então, esse é o ponto máximo? Não, tá? Só tá caracterizando os personagens primeiro, mas a gente ainda não sabe o que aconteceu. Letra B. Sugere, com as exclamações, a entonação incrédula do Gaturro em relação à pergunta da Ágata. Então, aqui, ó. Ele tá incrédulo? Não, ele tá dando risada e falando que ele tá confiante. Letra C. Compõe um cenário irreal, que não existe, né, em que a professora não percebe no texto do aluno a verdadeira intenção. Né? A cara da professora, ela não percebeu o que o Gaturro fez? Claro que ela percebeu, né? Mas ela não tá nem aí. Letra D. Aponta que Ágata desconstrói a ideia inicial de Gaturro a respeito das reais intenções da professora. Então, aqui, ó. A Ágata, quando ela conta para o Gaturro o que realmente está acontecendo, ela desconstrói tudo que ele tinha pensado, né?
Então, é nisso que tá o humor, ó, a cara do Gaturro como muda nos quadrinhos, tá? E a intenção real da professora é o quê? Corrigir, tá? Era caneta vermelha ali, não tinha nada a ver com batom, nada a ver com romance. E por que não a letra E? Congela a imagem da Agatha, indicando o seu desinteresse pela situação do Gaturro. Não, tá? Porque a Agatha, ela continua fazendo perguntas e eles se questionando, tá? Então, é a letra D. Mostra que a Agatha desconstrói a ideia inicial do Gaturro a respeito das intenções da professora. Certo? Vamos ver a próxima do Gaturro. Essa é outra questão do Gaturro, que caiu na prova de língua espanhola, tá? Essa é do ano de 2014. Aqui mostra a Agatha, né? E aqui com num espaço que ela tá, com outros dois personagens. Então, vamos lá. A pergunta é, a charge, né, porque é um quadrinho só, é um gênero que possui caráter humorístico e crítico. Então, mais ou menos o mesmo tipo de questão das outras que a gente já viu, tá? Então, ao abordar o tema do uso da tecnologia, qual é a crítica que faz essa charge, tá? Então, o que a gente tem que ter em consideração é qual a crítica que está aqui na charge. Vamos ler. ¿Sabes que creo? Que tanta tecnología, tanta era digital, tanto adelanto en la carrera informática nos ha llevado a una época de deshumanización, de despersonalización. Aí o outro personagem responde, não coincido com vos. E aí o primeiro, e a vos quem te perguntou? Estou falando com meu notebook. Tá? Então aqui, sabe o que eu acho? Crer em espanhol é achar, tá? Não é acreditar, de fato. Então, sabe o que eu acho? Que tanta tecnologia, tanta era digital, tanta evolução na carreira da informática, né, na área da informática, nos levou a uma época de desumanização, de despersonalização, né? Ou seja, que as pessoas não estão mais tão humanas. E aí o colega de trabalho fala, eu não concordo com você. E aí o primeiro responde, né? Mas quem te perguntou alguma coisa? Eu tô falando com o meu computador, né? Então, qual a crítica aqui? Né? Letra A. Postura das pessoas que não respeitam a opinião do outro? Não, tá? Aqui ele tá falando justamente que ele nem perguntou a opinião do outro. Letra B. Tendência de algumas pessoas interferir na conversa alheia? Não, tá? Aqui não tá falando que ele interferiu, porque ele não quer imaginar que quem estava ali do lado dele estava conversando com o computador e não com ele, né? Letra C. A forma como a tecnologia ampliou a comunicação e a interação entre as pessoas, pelo contrário, né? A tecnologia, de certa forma, afastou as pessoas no sentido do contato visual, da conversação. Letra D. Hábito das pessoas que passam muitas horas conectadas? Não tá fazendo uma crítica a isso, tá? Então, a letra E, que é a correta, está falando que a crítica ao indivíduo cujo comportamento é diferente do seu discurso. E é realmente isso. Ele fala uma coisa, né? Desumanização, mas ele mesmo ignora o humano que está do lado dele. Então, ele fala uma coisa, mas age de outra maneira. Então, o discurso é diferente do comportamento, tá bom? Então, vejam que a temática do Gaturro, ela já é mais geral. Tá? É um questionamento mais humano, né, de uma forma geral, e não tanto de questões só com relação à mulher ou nesse sentido. Vamos ver a próxima, então, do Gaturro, a última. Aqui a terceira questão do Gaturro, essa é do ano passado, tá? Então ela é bem atual. Aqui do Gaturro, né, a gente tem os outros personagens, aqui o Gaturro na casa dele, com os que adotaram ele. Então, vamos lá. A pergunta é, a palavra clave, repetida diversas vezes na tirinha do Gaturro, leva o leitor a uma reflexão sobre o quê? Vamos ver então, vamos ler a tirinha. Tá? Diminuir aqui. Então, aqui vai falar sobre uma palavra que chama clave, né? Clave em espanhol seria chave, ou em outros contextos também senha, né? Qual é a senha, qual é a chave, qual é o segredo? Estoy estresado. Tengo una clave para mail, una clave para celular, una clave para tarjeta de crédito, otra para banco.
Tengo una clave para el auto, otra para internet, otra para alarma de la casa, otra clave para obra social, otra clave para el... Tranquilo, Gordy. Tenés que aprender a relajarte. Tenés que aprender a vivir mejor. Ay, es verdad. A ser más fácil, a respirar profundo, a disfrutar más de la vida, de tu familia, de tus placeres. Ay, tenés razón. E aí mira a carita de Gaturro, não? Ó a carinha do Gaturro já mais aliviado, mais feliz. E aí o seu dono pergunta, e qual é a clave? E aí então a mulher e o Gaturro voltam novamente para aquela cara. Ai, meu Deus, não adiantou de nada, né? Então, aqui ele tá falando, eu tô estressado, eu tenho uma senha, né, uma chave, um código para tudo. Uma para o e-mail, uma para cartão de crédito, uma para o automóvel, uma para a internet, uma para não sei o quê. E aí ela tenta relaxar, né, o seu marido, fala, não, fica mais tranquilo, né, tenta pensar em outras coisas, levar as coisas para o outro lado. E aí ele fala, mas qual é a chave para isso, né? Qual é o segredo para isso? Então, a palavra clave leva a qual reflexão, qual o sentido? Letra A. O uso exaustivo de tecnologia, vocês acham que é com relação à tecnologia na vida moderna, usa muito? Não, tá? Não é sobre isso. A gente usa muito, mas ele não está questionando, eu quero deixar de usar a tecnologia porque a tecnologia me faz mal. Letra B. A qualidade de vida alcançada com os avanços tecnológicos? Não, ele está falando justamente que ele não consegue lidar com tanta coisa, né? Letra C. Praticidade da utilização dos códigos tecnológicos e sociais. Vamos para a pergunta, então. A palavra clave, repetida diversas vezes na tirinha do Gaturro, leva o leitor a uma reflexão sobre o quê? O uso exaustivo das tecnologias na vida moderna? Parece que sim, né? Mas vamos ler as outras. A qualidade de vida alcançada com os avanços tecnológicos? Não, ele está falando justamente que ele está exausto, que ele não tem uma qualidade de vida, né? Letra C. Praticidade para utilizar códigos tecnológicos e sociais? Não, ele está falando justamente que ele está exausto, ele tem uma coisa para cada acesso. Necessidade, um acesso para cada coisa, né, na verdade. Necessidade de aprender a utilizar as novas tecnologias? Não, ele sabe utilizar, né? Ele está falando que ele está cansado. Quantidade de informações necessárias para resolver problemas? Não, tá? Não precisa de várias coisas. Se ele tivesse uma chave só, um código para todas, já resolvia. Então, é justamente o uso exaustivo, né? Ele até usa, eu estou estressado, das tecnologias na vida moderna. Então, vejam que o contexto, né, e o principal objeto de crítica nas tirinhas do Gaturro, essas duas que a gente viu, é a sociedade, como a sociedade leva as coisas, a questão da tecnologia na sociedade, tá? São temas bastante atuais. E agora, por último, a gente vai analisar uma tirinha a mais que caiu, totalizando as 8, né, durante todos os anos do Enem, que é uma tirinha também argentina, de um escritor que chama Tutte. Então, aqui a gente tem a tirinha do Tutte, que é do Enem 2013, tá? E aqui tá falando, ó, Tutte, Tutelândia é o nome do livro, né? E são vários livros, esse é um dos livros, chama Tutelândia, que é uma coletânea de quadrinhos, né? De tirinhas, de charges. E geralmente também vai discutir as relações sociais, tá? De modo geral. Letra A não, a pergunta. A charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito de humor tá em quê? Tá? Então vamos lá. Já não é como antes. Aí, lo reto a um duelo. Retar em espanhol é desafiar, tá? Então eu te desafio a um duelo. Está bien, Pardo. Pardo é um apelido, né? Tá bom, camarada, tá bom, cara. Pero yo con el joystick y usted con las teclas, tá? Então, esse joystick e teclas, também do mundo virtual, né? O joystick é o controle,
e teclas. Então, está se remetendo a algo que é virtual, que é tecnológico. Então, por isso que já não é como antes. Se a gente for ver, então, aqui a cena, o contexto é de um faroeste, por exemplo. Mas a gente vê que o duelo mudou bastante, né? Não é com armas, não é com esse tipo de desafio. É com controle, com videogame, né? Com computador e o que seja. Então, qual que é o efeito humorístico nessa tirinha? Letra A. Aceitação imediata da provocação. Tá, ele aceitou, mas isso não é o engraçado da tirinha. B. Descaracterização do convite a um desafio. Tá descaracterizado o convite? Tá, né? Por quê? Porque eles usam outros tipos de arma e não mais as do duelo ou de um faroeste, por exemplo, desses filmes que a gente já viu. Mas vamos ver por que não são as outras. Sugestão de armas não convencionais para um duelo. Ah, não. Vamos ver a pergunta aqui, então. A charge evoca uma situação de disputa. O efeito de humor tá onde? Né? Vamos ler aqui. Letra A. Na aceitação imediata da provocação. Tá, ele aceita, mas não é nisso que está o humor, tá? Letra B. Descaracterização do convite a um duelo. Não tá descaracterizado, tá? Ele tá bem assim, um em frente ao outro, né? Ó, te desafio a um duelo. Então, tá caracterizado tal qual se imagina. Letra C. Sugestão de armas não convencionais para um duelo, né? Aí sim, ó, porque aqui ele desafia, mas ele desafia com o quê? Você com o joystick e eu com as teclas, né? Vice-versa. Então, a letra C, vamos ver por que não é a D e a E. Deslocamento temporal do comentário lateral. Então, tá o deslocamento temporal, né? Aqui tá falando, nada é como antes. A graça tá nisso? Não, tá? Aqui é só para contextualizar. E a letra E, posicionamento relaxado dos personagens. Eles estão relaxados? Não, né? Eles estão em pé, um ou outro, assim, uma conversa, mas não é essa a questão. Então, é uma sugestão de armas não convencionais para um duelo, né? O que seria esperado. Então, esse humor vai na quebra da expectativa. Então, você espera uma coisa, acontece outra. Então, esse seria a resposta correta para a tirinha do Tutte. Tá, então, a gente discutiu aqui as 3 tirinhas do Gaturro, né? E a tirinha do Tutti para encerrar essa parte de correção das tirinhas que caem no Enem. Então, a gente viu Maitena, Mafalda, Tutte e Gaturro. Essas 4 são as que geralmente caem no Enem. Pode ser que se renove, né, o banco de questões, os tipos de... os personagens que vão cair, etc. Mas é importante vocês terem conhecimento, né? Quem é Mafalda? Quem é Maitena? Porque aí vocês vêm e já vai saber, isso aqui, essa tirinha vai ter uma crítica a tal coisa. Essa tirinha vai ter humor, essa tirinha vai ter sátira e etc. Né? Então, vocês já vão com uma bagagem para essa prova, né? Para ajudar na interpretação, tá bom? Então, aqui a gente encerra a parte das histórias em quadrinho, tá? Dessas 8 questões que caíram no Enem. Se inscrevam no canal, se gostaram também compartilhem com o pessoal, tá bom? Sigam também o nosso Instagram, também temos a página do Facebook. E para quem quiser todo o compilado das questões, para também ir seguindo e para também ler depois em casa, sozinho, tranquilo, deixa o e-mail aqui que eu mando o arquivo, tá? Um arquivo com 65 páginas, com todas as questões assim, ó, em PDF, como eu tô mostrando para vocês, tá bom? Besos, buenos estudios, hasta luego.